O termo zebra é comumente utilizado no mundo do futebol para descrever resultados pouco prováveis. Quem inventou esta expressão foi o técnico Gentil Cardoso. Ao ser questionado sobre o que poderia acontecer na partida entre Portuguesa e Vasco pelo Campeonato Carioca de 1964, ele respondeu que poderia dar zebra. A explicação é que o animal não faz parte do popular jogo do bicho. Com isso, Gentil quis dizer que algo inesperado poderia acontecer na partida. Se tem um ano que podemos definir como o ano da zebra para o futebol, este foi 2004. Hoje iremos relembrar esta temporada repleta de surpresas. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sino de notificações para ser avisado toda vez que o Desfalcados postar um vídeo novo. Também estamos nas redes sociais, nos siga e apoie o nosso trabalho. Bora pro vídeo. O Flamengo iria encarar o Santo André na final da Copa do Brasil daquele ano. Mesmo não contando com um elenco estelar como o atual, era inegável que o time carioca era amplo favorito ao título. Em campo, não foi isso que aconteceu. A equipe do ABC Paulista, então na segunda divisão nacional, bateu de frente com o rubro-negro e após um empate por 2-2 em casa, surpreendeu o Brasil inteiro ao vencer a equipe flamenguista por 2-0 em pleno Maracanã. Os dois gols aconteceram no segundo tempo e foram marcados pelo atacante Sandro Gaúcho e o meia Elvis. Nós já abordamos a participação do Santo André na Libertadores do ano seguinte, após a conquista da Copa do Brasil, em um vídeo recente. Deixaremos nos cards. Falando em Libertadores, o ano de 2004 também nos presenteou com uma enorme surpresa na principal competição de Clube das Américas. O Once Caldas, equipe que estava longe de ser uma das mais temidas da Colômbia, bateu nada mais nada menos que o Santos de Robinho, Diego e Elano e o São Paulo de Rogério Ceni, Lugano, Luiz Fabiano e Grafite para se classificar à final do torneio. O adversário, no entanto, não era nenhuma surpresa, o temido Boca Juniors. Na partida de ida, no Caldeirão de La Bombonera, um empate sem gols. Na volta, novo empate, desta vez por 1-1. Nas penalidades, os colombianos acertaram 2 vezes e viram os chineses perderem todas as cobranças. Com o resultado, pela primeira e até o momento única vez, o Once Caldas se sagrava campeão da Libertadores. E as surpresas em competições internacionais não pararam por aí. A Liga dos Campeões da Europa viveu uma edição nada comum. Seus finalistas foram o Porto, então comandado por José Mourinho, e o Mônaco de Didier Deschamps. Na partida disputada na Veltins Arena, em Gelsenkirchen, a equipe portuguesa se sobressaiu aos monegascos. Com gols de Carlos Alberto, sim, aquele mesmo, Deco e Alenichev, os portistas se sagraram campeões europeus. Apesar de contar com ótimos nomes como Vitor Bahia, Ricardo Carvalho, Deco e Maniche, além de um José Mourinho em franca ascensão, a equipe estava longe de ser considerada uma das favoritas ao título. Mesmo assim, contra todas as probabilidades, os portugueses conquistaram a orelhuda. Mas 2004 não foi um ano somente de alegrias para Portugal. Na Eurocopa daquele ano, realizada em solo lusitano, os comandados de Luiz Felipe Scolari tinham altas expectativas. Porém, logo na estreia, uma derrota por 2-1 para a Grécia. Nada alarmante, este resultado foi considerado somente um acidente de percurso. Os portugueses seguiram até a final, onde enfrentariam novamente os gregos, que mantiveram a boa fase e eliminaram equipes como a França de Zidane e Henry e a República Tcheca de Nedved. Na decisão, no Estádio da Luz, nem mesmo um jovem Cristiano Ronaldo foi capaz de superar a seleção grega. Com um gol de cabeça do camisa 9 Charisteas, a Grécia terminava o torneio da mesma maneira que começou, batendo Portugal. Ali perto, no país vizinho, a Espanha, as duas principais competições nacionais não foram vencidas por Real Madrid ou Barcelona. Quem ficou com o título do Campeonato Espanhol foi o Valência, que apesar de ter um ótimo time, inclusive finalista da Liga dos Campeões em anos anteriores, não era tão cotado quanto os merengues ou os blaugranas. A equipe de Mestalla contava com jogadores como Ricardo Oliveira, Roberto Ayala, Pablo Aimar e Santiago Canizares, e terminou o campeonato 5 pontos à frente do Barcelona. Naquela temporada, o Valência também surpreendeu e venceu a Copa da UEFA, que hoje é chamada de Liga Europa, em final contra o Olympique de Marseille. Pela Copa do Rei, o título ficou com o Real, mas não o Madrid, e sim o Saragossa.
A equipe do Nordeste da Espanha inclusive bateu os Galácticos na final, pelo placar de 3-2. A equipe contava com jogadores como o brasileiro Sávio, o zagueiro Gabriel Milito e o atacante Davi Villa. Não muito longe, na Alemanha, não teve Bayern de Munique que parasse o Werder Bremen. Com o brasileiro Ayrton em temporada magistral, a equipe da cidade de Bremen venceu a Bundesliga e a Copa da Alemanha. O time não tinha grandes nomes. Entre os destaques, além de Ayrton, também podemos citar o meia Tim Borowski e os atacantes Ivan Klasnic e Nelson Valdez. Se na Bundesliga o Werder bateu o Bayern na corrida pelo título, na Copa da Alemanha bateu o time que bateu o Bayern, o também surpreendente Alemannia Aachen, da segunda divisão. Na final, os verde-brancos venceram por 3-2, com 2 gols de Borowski e 1 de Klasnic. E ainda tiveram outras zebras naquele ano maluco para o futebol, como o São Caetano campeão paulista. Os comandados de Muricy Ramalho bateram o Paulista de Jundiaí na final por 2-0 e 3-1. Mas e aí, será que alguma temporada futura será capaz de bater a aleatoriedade de 2004? Queremos saber sua opinião. Deixe o seu comentário e até a próxima.